O zelador foi humilhado na sala de sinuca por um grupo de jogadores de elite. O que aconteceu em seguida deixou todos em completo silêncio e mudou aquele clube para sempre. Ei, você aí! Cuidado com essa mesa, rapaz! Essa é uma Brunswick Gold Crown de edição limitada. Vale mais do que você ganha em um ano inteiro, gritou Eduardo Tavares, acenando sua mão carregada de anéis de ouro enquanto se inclinava sobre a mesa número 3 do Clube Aristocrata de Sinuca. Seu taco customizado, importado diretamente do Japão, brilhava sob as luzes pendentes de bronze que iluminavam as 12 mesas do salão principal. Roberto Silva, 58 anos, pausou o movimento de passar o pano na borda aveludada da mesa e levantou os olhos calmamente. Há 6 meses trabalhava como zelador naquele clube tradicional do centro da cidade, sempre chegando às 14 horas para preparar as mesas antes que os sócios chegassem para suas partidas vespertinas. Sim, senhor. Apenas fazendo a manutenção regular, respondeu Roberto com voz tranquila, continuando a remover os grãos de pó quase invisíveis do feltro verde esmeralda. Eduardo soltou uma risada alta que ecoou pelo salão envidraçado. Manutenção? Você sabe quanto custa uma dessas mesas? 120 mil reais. E você está passando pano nela como se fosse um balcão de boteco. Os outros 3 homens ao redor da mesa riram em coro. Marcelo Figueiredo, dono de uma rede de concessionárias, balançou a cabeça enquanto aplicava giz no taco. Eduardo, deixa o homem trabalhar. Ele está fazendo o que pode com o conhecimento que tem. Conhecimento, e Eduardo gesticulou dramaticamente. Esse tipo de gente não tem a menor noção do que é uma mesa profissional. Aposto que ele acha que sinuca é aquele joguinho de boteco com cervejas em cima da mesa. Roberto sentiu aquela pontada familiar no peito. A mesma sensação que experimentara 22 anos atrás, quando seu mundo desmoronou em uma única noite. 22 anos desde que deixou os holofotes, desde que seu nome estampava manchetes esportivas, desde que o escândalo destruiu tudo o que ele havia construído. O que Eduardo não sabia era que Roberto Silva já fora Roberto ou Mãos de Seda Silva, 3 vezes campeão mundial de sinuca, considerado um dos maiores tacos da história do esporte brasileiro. Ele havia se aposentado abruptamente aos 36 anos após ser falsamente acusado de manipular resultados em um campeonato internacional. A investigação durou anos. Quando finalmente foi inocentado, sua carreira já estava destruída, os patrocinadores haviam desaparecido e o mundo do bilhar seguirá em frente sem ele. Desculpe incomodar, disse Roberto, guardando o pano na caixa de limpeza. Vou terminar depois que os senhores acabarem. Não, não, Eduardo se aproximou, seu hálito carregado de uísque caro. Você sabe jogar sinuca, rapaz? Ou apenas limpa as mesas sem nem saber para que servem? Roberto respirou fundo. Sei jogar um pouco, senhor. Um pouco, Eduardo virou-se para seus amigos. Ouviram? Ele sabe jogar um pouco. Que tal uma demonstração então? Marcelo aqui estava dizendo que não existe mais respeito pela tradição do jogo. Que tal mostrarmos ao nosso zelador a diferença entre um jogador de verdade e alguém que apenas empurra um rodo? Marcelo franziu a testa, visivelmente desconfortável. Eduardo, acho que isso não é necessário. Claro que é necessário, Eduardo interrompeu, sua voz elevando-se. Esses lugares de elite existem exatamente para manter padrões. Para separar quem entende de qualidade de quem apenas trabalha ao redor dela. Roberto fechou os olhos brevemente. Por um momento, estava de volta àquele salão em Las Vegas, ouvindo as acusações sendo lançadas, vendo os olhares de desprezo dos colegas que antes o admiravam. A dor da traição, da injustiça, ainda queimava mesmo depois de 2 décadas. Eduardo, a voz de Henrique Campos cortou o ar. Henrique era o mais velho do grupo, um empresário aposentado de 67 anos que frequentava o clube há 40 anos. Talvez você devesse reconsiderar. Humilhar um trabalhador não é esporte. Humilhar, Eduardo riu. Estou oferecendo ao homem uma oportunidade educacional. Ele vai aprender algo sobre o jogo que limpa todos os dias. Foi então que Roberto tomou uma decisão.
Não por raiva ou vingança, mas porque 22 anos carregando um segredo pesava demais. E porque aquele jovem arrogante precisava aprender uma lição que as mesas de sinuca ensinam melhor do que qualquer palavra, e que todos somos iguais diante do feltro verde. Está bem, disse Roberto calmamente. Aceito sua demonstração. Eduardo sorriu como um predador. Perfeito. Vamos jogar uma partida de bola 9. Regras profissionais. Se você acertar 3 bolas, eu pago seu almoço por um mês. Se não conseguir, você admite na frente de todos que não deveria nem tocar nessas mesas. Roberto assentiu em silêncio. Se você está gostando desta história de reviravolta e justiça, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para descobrir como um simples zelador transformou a arrogância de um jogador de elite na lição mais humilhante de sua vida. Eduardo posicionou as 9 bolas no triângulo de madeira com movimentos exagerados, cada gesto calculado para demonstrar superioridade. Veja bem, zelador, no bilhar profissional a precisão é tudo. Não é como empurrar uma vassoura de um lado para o outro. Roberto permaneceu em pé ao lado da mesa, observando. Seus olhos percorreram a disposição das bolas, os ângulos, as possibilidades. Era como andar de bicicleta e o corpo nunca esquece completamente, mesmo após anos sem praticar. Henrique, você faz a quebrada, ordenou Eduardo, claramente assumindo o controle total da situação. Vamos dar ao nosso amigo aqui uma demonstração de como se joga de verdade. Henrique pegou seu taco relutantemente. Com um movimento suave, ele quebrou o triângulo. A bola branca colidiu com força controlada, espalhando as coloridas pela mesa. A bola 9 rolou perigosamente perto da caçapa do canto, mas parou a centímetros. Sua vez, zelador, zombou Eduardo, estendendo um taco básico da casa para Roberto. Tente não rasgar o feltro. Roberto pegou o taco. O peso estava errado, muito leve, mal balanceado. Não era o taco customizado de 800 gramas que ele usava em competições, mas serviria. Ele circulou a mesa lentamente, analisando cada ângulo com olhos que haviam calculado milhares de tacadas em campeonatos ao redor do mundo. Vai ficar o dia todo aí dando voltinhas, provocou Eduardo. No bilhar profissional, você tem tempo limite para cada jogada. Roberto ignorou o comentário. Inclinou-se sobre a mesa, posicionando a ponte de sua mão esquerda com uma precisão que fez Henrique estreitar os olhos. Havia algo na forma como seus dedos se curvavam, na maneira como seu corpo se alinhava perfeitamente com a tacada. O primeiro golpe foi suave, quase casual. A bola branca rolou pela mesa com rotação perfeita, tocou a bola em um ângulo impossível e a encaixou limpa na caçapa lateral. Sorte, murmurou Eduardo, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. Roberto reposicionou-se. A bola 2 estava em uma posição complicada, encostada na tabela, exigindo uma tacada com efeito. Ele aplicou o giz no taco com movimentos precisos, não de mais, não de menos, e executou um golpe com rotação lateral que fez a bola branca curvar ao redor de 2 bolas no caminho antes de acertar o alvo em cheio. A bola 2 caiu na caçapa com um som satisfatório. Marcelo deixou cair o copo que segurava. Espera 1 minuto. 3 bolas, disse Eduardo rapidamente, tentando manter o controle. A aposta era 3 bolas. Ainda falta uma. A bola 3 estava na pior posição possível e atrás de um aglomerado de outras bolas, sem ângulo direto. Era o tipo de situação que jogadores amadores simplesmente passariam a vez, esperando uma oportunidade melhor. Roberto estudou a mesa por mais tempo desta vez. Então, com um movimento que desafiava a lógica, ele executou uma tacada com 3 tabelas. A bola branca saltou levemente, passou por cima de uma bola bloqueando o caminho, bateu em 3 tabelas consecutivas e acertou a bola 3 em um ângulo tão perfeito que ela rolou em linha reta para a caçapa central. O silêncio no salão era absoluto. Isso é impossível, sussurrou Marcelo, seu rosto empalidecendo. Henrique deu um passo à frente, seus olhos arregalados. Meu Deus! Eu conheço essa tacada. Eu vi essa tacada antes. Há muitos anos atrás. 3 bolas, disse Roberto calmamente, pousando o taco na mesa.
Acredito que ganhei meu almoço. Eduardo estava suando. Você trapaceou de alguma forma. Ninguém acerta 3 tacadas consecutivas assim sem. Sem o quê? A voz de Henrique cortou. Sem ter jogado profissionalmente? Eduardo, você faz ideia de quem esse homem é? É o zelador, Eduardo praticamente gritou, sua face ficando vermelha. É só o maldito zelador. Henrique pegou seu smartphone, digitando rapidamente. Seus dedos tremiam enquanto ele buscava algo que sua memória já havia confirmado. Quando encontrou o que procurava, ele virou a tela para Eduardo. Roberto ou Mãos de Seda Silva, leu Henrique em voz alta. 3 vezes campeão mundial de sinuca. Recordista de tacadas perfeitas em campeonatos profissionais. Considerado um dos maiores tacos técnicos que o Brasil já produziu. A imagem na tela mostrava um homem mais jovem, com cabelos escuros em vez de grisalhos, levantando um troféu imenso. Mas os olhos eram os mesmos. Calmos, precisos, implacáveis. Aposentou-se abruptamente aos 36 anos após escândalo de suposta manipulação de resultados, continuou Henrique, lendo. Foi completamente inocentado 3 anos depois, mas nunca mais voltou ao circuito profissional. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele havia desafiado uma lenda viva. Havia humilhado publicamente alguém que poderia executar tacadas que ele só conseguiria fazer em sonhos. 3 vezes e campeão mundial, gaguejou Marcelo, olhando para Roberto com uma mistura de admiração e horror. Roberto assentiu silenciosamente. Aposentei-me em 2003. Desde então tenho trabalhado no que aparece. Manutenção, limpeza, trabalhos simples. Sem holofotes, sem câmeras, sem precisar provar nada a ninguém. A transformação em Eduardo foi dolorosa de assistir. Toda a arrogância evaporou, substituída pela compreensão esmagadora de sua própria ignorância. Eu não sabia, sussurrou Eduardo, sua voz quase inaudível. Se eu soubesse quem você era. Se você soubesse, teria me tratado com respeito, interrompeu Roberto suavemente. Mas ainda assim teria humilhado outro zelador, outro trabalhador que não tivesse um passado glorioso para se defender? A pergunta pairou no ar como fumaça. Eduardo não tinha resposta. Foi então que Henrique fez algo inesperado. Ele se aproximou de Roberto e estendeu a mão. Senhor Silva, é uma honra. Eu o vi jogar em 1998, no Campeonato Sul-Americano em Buenos Aires. Você fez uma sequência de 147 pontos sem errar uma única tacada. Foi a coisa mais bonita que já vi em uma mesa de sinuca. Roberto apertou a mão dele, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Obrigado. Aquele foi um bom dia. Um bom dia, e Henrique riu em descrença. Foi histórico. Os comentaristas ainda falam daquela partida. Marcelo guardou o telefone lentamente, processando a informação. Senhor Roberto, por que você nunca disse nada? Por que trabalhar como zelador quando poderia estar dando aulas, treinando jogadores? Roberto suspirou, olhando para as mesas de sinuca ao redor. Depois do escândalo, mesmo sendo inocentado, muitas portas se fecharam. Mas mais do que isso, eu precisava de paz. O mundo do bilhar profissional é brutal. Pressão constante, expectativas impossíveis, política dos bastidores. Quando tudo desmoronou, percebi que talvez fosse uma bênção disfarçada. Mas você é brilhante, insistiu Marcelo. Seu talento. Talento sem paz de espírito é apenas uma prisão dourada, respondeu Roberto. Aqui, cuidando dessas mesas, ajudando a manter este lugar bonito, tenho mais satisfação do que tive em anos de competições. Eduardo ainda estava paralisado, seu rosto alternando entre vermelho de vergonha e pálido de choque. Senhor Silva, minhas palavras foram imperdoáveis. Não tenho desculpas. Roberto estudou por um longo momento. Eduardo, você quer saber a verdadeira diferença entre um jogador amador e um profissional? Não é a habilidade técnica. É o respeito. Respeito pelo jogo, pela mesa, pelo adversário e por todos que fazem parte deste mundo.
Você tem habilidade, vi isso. Mas seu caráter precisa alcançar seu talento. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer golpe físico. Eduardo sentiu lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Senhor Roberto, disse Henrique de repente. Você consideraria dar uma demonstração para nossos membros? Uma clínica de sinuca? Porque acho que todos aqui poderiam aprender muito mais do que técnicas de tacada. Roberto sorriu. Talvez. Mas não para ensinar truques ou tacadas impossíveis. Para ensinar o que meu primeiro treinador me ensinou quando eu tinha 16 anos e achava que era invencível. O que foi? Perguntou Marcelo, genuinamente curioso. Que a mesa é um espelho, disse Roberto, passando a mão suavemente pelo feltro da Brunswick. Ela reflete quem você realmente é. Não quem você finge ser, não quem você quer que os outros vejam. Quando você se inclina sobre essa mesa, todas as máscaras caem. Sua paciência, seu ego, sua humildade, seu respeito. Tudo fica exposto. Henrique assentiu lentamente. E Eduardo acabou de ver seu reflexo. Todos nós vemos nosso reflexo eventualmente, disse Roberto. A questão é o que fazemos com o que descobrimos. A sala de sinuca do Clube Aristocrata estava completamente transformada. Onde antes havia apenas mesas vazias durante as tardes, agora funcionava a Academia Roberto Silva de Bilhar e Caráter, ou um nome que fazia Roberto rir toda vez que via a placa. Henrique Campos havia convencido o conselho do clube a contratar Roberto como instrutor principal. Não apenas para ensinar técnicas de sinuca, mas para comandar um programa completo que incluía história do esporte, ética esportiva e mentorias individuais. Eduardo Tavares perdeu seu status de jogador estrela do clube na primeira semana após o incidente. A história se espalhou rapidamente pela comunidade do bilhar. Vários membros do clube cancelaram partidas com ele, desconfortáveis com seu comportamento. Mas Eduardo fez algo que surpreendeu a todos. Ele se inscreveu nas aulas de Roberto. Senhor Silva, disse Eduardo na primeira aula, diante de uma turma de 15 alunos. Gostaria de pedir desculpas publicamente. Não apenas ao senhor, mas a todos aqui, por ter transformado este lugar de aprendizado em um palco de humilhação. Roberto assentiu. Apreciado, Eduardo. Mas desculpas são apenas o primeiro passo. A questão é, no que você vai fazer diferente a partir de agora? Durante os 3 meses seguintes, Eduardo se transformou. Chegava cedo para as aulas, praticava com humildade, e mais importante, começou a ajudar iniciantes em vez de ridicularizá-los. Sabe o que aprendi? Eduardo disse a Marcelo um dia, enquanto praticavam juntos. Eu passei anos achando que era bom jogador porque vencia pessoas em clubes sociais. Mas nunca entendi realmente o jogo. Não até ver o mestre trabalhar. Marcelo sorriu. Você está melhorando. Sua técnica está muito mais refinada. Não é só a técnica, Eduardo balançou a cabeça. É a mentalidade. Roberto me ensinou que cada tacada é uma conversa com a mesa. Você não força, você pede. Você não domina, você dança. Henrique, observando de longe, se aproximou de Roberto. Você realmente transformou aquele garoto. Ele se transformou, corrigiu Roberto. Eu apenas segurei o espelho. A academia de Roberto tornou-se famosa não apenas na cidade, mas em todo o circuito nacional de bilhar. Jogadores profissionais começaram a aparecer para sessões de treinamento. Mas Roberto mantinha uma regra inflexível: de metade das vagas eram reservadas para iniciantes, independente de classe social. Todo mundo merece aprender, ele dizia. O feltro verde não discrimina. Um dia, uma jovem de 17 anos chamada Carolina apareceu na academia. Ela era de uma família humilde, filha de uma empregada doméstica, mas tinha visto vídeos de sinuca online e se apaixonara pelo esporte. Senhor Roberto, ela disse timidamente. Eu não tenho dinheiro para as aulas, mas posso trabalhar aqui limpando, organizando. Qualquer coisa para poder aprender. Roberto viu em seus olhos o mesmo fogo que ele tinha aos 16 anos.
Carolina, as aulas para quem realmente quer aprender são sempre gratuitas. Pegue um taco. Vou te mostrar a primeira lição. Eduardo, que estava praticando em uma mesa próxima, assistiu à cena. Lágrimas discretas desceram por seu rosto enquanto ele lembrava de como havia tratado Roberto naquele primeiro dia. 3 meses depois desse encontro, Carolina ganhou seu primeiro torneio juvenil regional. Senhor Roberto, ela disse, segurando o pequeno troféu. Isso nunca teria acontecido sem o senhor. Não, Roberto corrigiu gentilmente. Isso aconteceu porque você teve coragem de pedir. E porque você trabalhou. O talento eu não posso dar. Apenas a direção. Marcelo, agora um dos assistentes voluntários de Roberto, comentou: Você sabe que está criando uma geração inteira de jogadores que entendem que o jogo é mais que tacadas, né? Roberto sorriu. Essa é a ideia. O mundo tem jogadores habilidosos suficientes. Precisa de pessoas boas que também saibam jogar. 6 meses após o incidente, o clube aristocrata sediou um torneio beneficente. Toda a renda seria destinada a programas de inclusão social através do bilhar em comunidades carentes. O evento atraiu a atenção nacional. Pela primeira vez em 22 anos, Roberto Mãos de Seda Silva voltaria a jogar uma partida pública. Seu oponente seria Eduardo Tavares. Não é uma partida de verdade, Eduardo explicou aos repórteres presentes. É uma homenagem. Uma chance de mostrar o quanto aprendi com o maior mestre que já conheci. Quando chegou a hora, mais de 200 pessoas encheram o salão do clube. As 12 mesas haviam sido movidas para criar um espaço central onde uma única Brunswick Gold Crown estava posicionada sob um holofote. Roberto e Eduardo apertaram as mãos no centro da sala. Pronto para perder, Eduardo sussurrou com um sorriso. Pronto para ensinar, Roberto respondeu. A partida durou 40 minutos. Roberto venceu, mas a margem foi estreita. Eduardo havia realmente evoluído, sua técnica refinada e sua mentalidade transformada. Quando a última bola caiu, a multidão explodiu em aplausos. Mas o momento mais emocionante veio quando Eduardo pegou o microfone. 6 meses atrás, ele começou, sua voz ecoando pelo salão. Eu era um homem arrogante que confundia habilidade com caráter. Eu humilhei um zelador porque achava que sua profissão definia seu valor. Hoje, entendo que Roberto Silva sempre foi um mestre. Não porque é 3 vezes campeão mundial. Mas porque tem a coragem de ser humilde, a força de ser gentil, e a sabedoria de ensinar sem humilhar. Eduardo se virou para Roberto. Obrigado por não desistir de mim quando eu merecia. Roberto abraçou seu aluno. Todos merecem uma segunda chance, Eduardo. Você só precisava estar pronto para aceitá-la. Carolina, agora uma das principais alunas da academia, observava da primeira fila. Ao seu lado, 3 outras jovens de comunidades carentes que Roberto havia recrutado nos últimos meses. É isso que eu quero ser, Carolina sussurrou. Não apenas uma grande jogadora. Uma pessoa que usa o jogo para elevar os outros. Henrique, agora presidente da fundação beneficente criada em torno da Academia de Roberto, anunciou: Temos o prazer de informar que, graças às doações desta noite, abriremos 5 novas academias em periferias da cidade. Todas supervisionadas pelo mestre Roberto Silva. Mais aplausos. Roberto, desconfortável com a atenção, apenas acenou. Quando o evento terminou e os convidados começaram a sair, Roberto ficou sozinho na sala por alguns minutos. Ele passou a mão pela mesa Brunswick, a mesma que Eduardo havia dito que ele não deveria tocar. 22 anos fugindo de quem ele era. 22 anos escondendo seu talento por medo da dor. E tudo mudou porque um homem arrogante o forçou a lembrar que esconder sua luz não protegia ninguém, apenas privava o mundo de sua contribuição. Obrigado, Eduardo, Roberto sussurrou para a sala vazia. Você me deu de volta algo que eu pensei ter perdido para sempre. Não o amor pelo jogo. Isso nunca foi embora. Mas o propósito. A melhor lição é simples e nunca julgue alguém por sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender,
talentos escondidos esperando o momento certo para brilhar. Roberto provou que a verdadeira grandeza não vem de títulos ou reconhecimento. Vem de caráter, humildade e da disposição de usar seus dons para elevar os outros. Às vezes, a justiça chega silenciosamente, como uma tacada perfeita que transforma tudo sem fazer barulho. A mesa de sinuca, como a vida, é um espelho. Ela mostra quem você realmente é quando ninguém está olhando. E a maior vitória não é fazer a bola cair na caçapa. É transformar humilhação em propósito, dor em sabedoria, e arrogância em humildade. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para descobrir mais relatos sobre como pessoas extraordinárias transformam injustiça em triunfo.